A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, esse quem vos fala é o irmão presbítero Leandro, aqui do estado do Ceará, município de Farias Brito. Tem uma palavra de Deus para o teu coração, amém? Salmos 76, versículo de número 7, está escrito: Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista se te irares? Eu gostaria de dar um tema a essa mensagem, o tema é: quando Deus se ira. Peço a você que é novo por aqui, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê seu like, ative o sino, para que você seja notificado das nossas postagens no canal, amém? O tema desta mensagem é: quando Deus se ira. Irmãos, muitas das vezes nós temos o costume de atribuir a Deus apenas o amor. Nós temos a mania de olhar para Deus só como Deus, ele fosse somente amor. E por uma parte é verdade. A Bíblia diz em João que Deus, ele é amor. Mas, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não podemos esquecer que Deus também, ele é justiça. E dentro da justiça de Deus, nós podemos contemplar dentro das Escrituras Sagradas que Deus, ele se ira. Aí eu te pergunto, o que é que acontece quando Deus, ele se ira? Foi lido aqui no Salmo 76, no versículo número 7, que Deus, ele é terrível. E quem subsistirá à vista de Deus, se ele se irá? Então nós vemos aqui que Deus, ele também, ele se ira. Mas a pergunta que fica: o que é que acontece quando Deus se ira? Para nós respondermos a essa pergunta, nós temos que adentrar dentro das Escrituras Sagradas e vermos algumas vezes, e vermos algumas passagens bíblicas a qual Deus, ele se ira. Pois bem, vamos para as Escrituras Sagradas. Irmãos, em Gênesis, capítulo 7, versículo de número 11 e 12, vem relatar uma das primeiras iras de Deus. Gênesis, capítulo 7, versículo 11 e 12, vem mencionar uma das primeiras iras de Deus. Olha o que o versículo 11 e 12 de Gênesis 7 vem nos falar. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nós vemos aqui Deus derramando da sua primeira ira, ou seja, Deus mandando um dilúvio sobre a face da terra. Então, quando Deus se ira aqui em Gênesis capítulo 6 e 7, Deus manda chuva 40 dias e 40 noites. E diz a Bíblia Sagrada que toda aquela geração, exceto 8 pessoas, são destruídas pelas águas do dilúvio. Quem mandou aquelas águas não foi o diabo. Quem mandou aquelas águas não foi as pessoas, não. Foi Deus que enviou aquele dilúvio para subjugar a desobediência, o pecado das pessoas. Pois a Bíblia diz que o ser humano tinha se afastado da presença de Deus. Então Deus, ele envia um dilúvio, faz chover 40 dias e 40 noites. Esse é um dos primeiros juízes que Deus envia sobre a face da terra. Mas não para por aqui, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis também, capítulo de número 19, Gênesis 19, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vem falar de um outro juízo de Deus. Gênesis 19, versículo 24 e 25, vem nos relatar as Escrituras Sagradas sobre outro juízo de Deus. Olha o que a palavra do Senhor. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. Então nós vemos aqui um segundo juízo de Deus. Deus,
ele destrói duas cidades conhecidas como Sodoma e Gomorra, por causa, irmão, do pecado daquela cidade. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mais uma vez, essa cidade não se preocupava em obedecer ao Senhor, não se preocupava em andar de acordo com a palavra de Deus. O que é que Deus faz? Deus destrói as cidades de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. E o pecado que estava reinando dentro da cidade de Sodoma e Gomorra era o homossexualismo. Isso mesmo, era o homossexualismo. E por causa disso, a Bíblia diz que Deus manda fogo e enxofre e destrói toda aquela cidade com aquele povo que morava naquela cidade. Então nós vemos aqui mais um juízo de Deus. Mas não para por aqui. Êxodo também, capítulo de número 3. Êxodo capítulo 3, louvado seja Deus. E o versículo de número 20 vem falar de um outro juízo de Deus. E esse juízo Deus envia sobre o Egito. Olha o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Êxodo 3, versículo 20. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Ou seja, irmãos, a Bíblia diz por causa que Faraó estava oprimindo o povo de Israel na terra do Egito, Deus ele vê o sofrimento do povo porque o povo clama a Deus. Então Deus levanta Moisés e envia Moisés até o Egito. E nós vemos aqui Deus derramar do seu juízo sobre o país do Egito. Deus envia 10 pragas. A Bíblia diz que Deus envia 10 pragas sobre o Egito. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele faz maravilhas no Egito para libertar o seu povo. E a Bíblia não para por aí. A Bíblia diz que Deus destrói Faraó e destrói os seus exércitos nas águas do Nilo. Então nós vemos aqui mais um juízo de Deus sendo derramado sobre a terra do Egito. Mas não para por aqui. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também em Jeremias, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo de número 39. Os irmãos estão vendo aqui que eu estou abrindo a Bíblia na hora e mostrando para os irmãos esse juízo de Deus. Estou relatando aqui alguns juízos de Deus, tem muito mais, mas eu estou aqui relatando alguns juízos de Deus enviado sobre a humanidade. Jeremias capítulo 39, do versículo 5 ao versículo de número 8, nós vemos um juízo de Deus também sendo aplicado sobre Israel, isso mesmo, sobre o povo que ele tinha escolhido para, através desse povo, enviar o Messias, enviar o remidor, um povo que Deus tinha escolhido para que seu nome fosse, louvado seja o Senhor, sobre este povo. Mas a Bíblia diz que esse povo começa a se afastar do Senhor sistematicamente. Então Deus decide enviar o juízo sobre a vida desse povo. Olha o que Jeremias, capítulo de número 39, versículo 5 ao versículo número 8, vem nos falar. Preste atenção, amados queridos irmãos, olha. Mas os exércitos dos caldeus os perseguiram e alcançaram os Edequias na campina de Jericó. E prenderam e fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate. E ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Então nós vemos aqui Deus levantar, irmãos, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse quarto juízo. Deus permite que um rei ímpio destrua seu povo por causa da rebeldia. É isso mesmo. A Bíblia diz que Nabucodonosor sobe da Babilônia. A Bíblia diz que cerca Judá, cerca Jerusalém. A Bíblia diz que o rei Zedequias é capturado, é arrancado os seus 2 olhos, seus filhos são mortos e ele leva muito povo
de Jerusalém cativo para a Babilônia. Vá prestando atenção quando Deus se ira, o que acontece. Mas não para por aqui. Nós vemos aqui no quinto juízo de Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dos anos 70 depois de Cristo. Não está registrado na Bíblia Sagrada, mas é a história que diz. E isso é verídico. A Bíblia diz nos anos 70 depois de Cristo que Jerusalém foi destruída. O templo também foi destruído. A Bíblia diz que todos os judeus foram dispersos. Aconteceu muita morte de judeu, por quê? Porque eles rejeitaram ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus permitiu Jerusalém ser destruída nos anos 70 depois de Cristo por rejeitarem a Jesus. Então nós vemos o que acontece quando Deus ele se ira. Irmãos, e nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo atípico, ou seja, nós vemos o que está acontecendo. Essa pandemia veio na sua primeira onda, destruiu, ceifou muitas vidas. Nós vemos agora essa segunda onda, esse vírus sendo 10 vezes pior do que a primeira fase. Nós vemos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, cada vez mais as coisas se complicarem. Nós vemos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa vacina não ser tão eficaz. Mas o que está acontecendo com a população? O que está acontecendo com a humanidade? Será que o ser humano tem se arrependido dos seus pecados? Será que a humanidade tem se aproximado de Cristo? Verdade é, querido. Eu não sei se esse vírus é um juízo de Deus sendo aplicado sobre a humanidade. Eu não sei se esse vírus foi criado em laboratório. Eu não sei qual é a procedência, porque Deus não me revelou. Mas uma coisa é, a Bíblia diz que tudo está no controle de Deus. E se Deus tem permitido acontecer isso no mundo, é porque Deus tem algum ensinamento para nos trazer. Nós sabemos que quando Deus ele se ira, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua ira só passa com arrependimento. A sua ira só passa quando o ser humano se chega aos pés do Senhor e se arrepende dos seus pecados. Então eu quero te falar algo da parte do Senhor. Nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento de angústia, se entrega ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se entrega a Cristo. Sabe por quê, amado e querido irmão? A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as coisas estão difíceis. Nós sabemos que as coisas estão complicadas. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor no coração de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vemos aqui quando Deus se ira, quando Deus se irou na antiguidade, Deus, ele mandou chuva, 40 dias e 40 noites e destruiu toda uma geração. Nós vemos também que Deus destruiu 2 cidades com fogo e enxofre, Sodoma e Gomorra. Nós vemos também que Deus mandou 10 pragas sobre o Egito e matou o faraó e os seus exércitos. Nós vemos também que Deus permite que um rei ímpio destrua seu povo por causa da rebeldia. Foi Nabucodonosor que destruiu Jerusalém. E nós vemos também que nos anos 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída por causa que rejeitaram a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. A melhoria hoje é individual. É cada um se entregar à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas muitos têm brincado. Muitos têm virado as costas para o Senhor. É tempo de você se arrepender dos seus pecados. É tempo de se entregar a Cristo. É tempo de se voltar a Deus. Sabe por quê? Todas essas iras foi derramado sobre o povo que estava em desobediência contra Deus. E esse vírus pode, eu não estou afirmando que seja, mas pode ser um juízo de Deus. Pode ser um juízo de Deus. E para que Deus ele venha ter misericórdia da minha vida, da tua vida, só nós se aproximando de Cristo, se entregando à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, e tem uma ira muito grande da parte de Deus reservada para a grande tribulação. Então, querido, vamos se chegar a Deus. Vamos se chegar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para nós encerrarmos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nós encerrarmos esta mensagem, louvado seja Deus, quero deixar aqui para os amados irmãos, Naum capítulo 1, versículo 3, que está escrito: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são os pós dos seus pés. Nós vemos que Deus ele é tardio em irar-se, mas não quer dizer que ele não se ire, amém? Ei, a humanidade tem se afastado sistematicamente da presença do Senhor, e nós vemos que Deus só derramava da sua ira quando ele via o ser humano, o povo,
afastado da sua palavra e dos seus preceitos. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha fazer a obra sobre a tua vida, sobre a tua família, que o Espírito Santo venha te abençoar em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.